antes da gente meditar no texto, eu queria sim fazer uma revisitação à questão do livro de Levítico, para a gente não entender só a mensagem deste momento, mas entender a importância até da gente conhecer esse trecho das Escrituras, que na verdade se chama Levítico nas nossas Bíblias, né? O nome original seria a primeira frase do livro, né? Que poderia ser alguma coisa do tipo chamou o Senhor, que é como começa o livro, chamou o Senhor. E de qualquer maneira, o que a gente pode compreender é que, por que esse nome Levítico seria inadequado? Porque o livro de Levítico não está se dirigindo aos levitas. Quem seriam os levitas? Os povos ou as pessoas que descenderam de Levi, um dos 12 filhos de Jacó. De Levi vieram 3 outros filhos, um chamado Gerson, outro chamado Coate e outro chamado Merari. Aí da família dos coatitas tem uma família de Arão, de onde veio o primeiro sumo sacerdote, que foi o Arão, né? O Arão e a Miriam eram filhos de Arão. Não dá para saber se o Moisés era filho de Arão, porque os caras tinham mais de uma mulher, então eles eram irmãos, não dá para saber se era de pai ou de mãe. Mas de qualquer maneira, do clã de Arão, vem das tribos dos coatitas, né? Vem o sacerdote Arão. Então, o que a gente chama aqui de Levítico, na prática, quando você vai ler no livro todo, está falando das atividades sacerdotais. E o primeiro sumo sacerdote na história de Israel foi o sumo sacerdote Arão. O livro está ali para poder dar instrução a esses povos. E por que Deus institui para aquele povo que saiu do deserto o sacerdote? Que seria o pontífice, o mediador entre Deus e os homens, né? Naquele contexto, quando Deus ainda não tinha se feito carne, e faria, sei lá, 1440 anos após o livro de Levítico, é de 1440 anos antes de Cristo, os acontecimentos nele narrados, né? Então, Deus conversando com o povo, sendo gracioso com o povo, entendendo o feitiço do povo, proíbe que se consulte os necromantes, mas ele institui a figura do sacerdote. E aí você tem toda uma série de instruções. Na verdade, o livro de Levítico ele pode ser dividido em 2 grandes blocos, né? Do capítulo 1 ao capítulo 17, você tem aquilo que a gente vai chamar de movimentos para as pessoas se achegarem a Deus. O povo estava no deserto. Aí Deus coloca critérios meticulosos para as pessoas se achegarem a Ele. Para este povo que ele está chamando de santo, de separado, de exclusivo. Do capítulo 18 até o capítulo 27, acho que o Levítico tem 27 capítulos, você vai ver movimentos para a pessoa se manter diante de Deus. Porque aproximar-se é tranquilo, né? Jesus falou, muitos são chamados. Então, a galera vem. É a primeira parte do livro. Agora, instruções ou movimentos para você se manter diante de Deus é uma outra categoria. Então, nessas instruções para se aproximar de Deus, você vai ter instruções muito meticulosas sobre como o sumo sacerdote ou os sacerdotes também iriam agir com o povo, né? Iriam agir para ele se relacionar com Deus, para que Deus, através dele, redimisse os pecados do povo. Você vai ter ali várias passagens, né, sobre as roupas do sacerdote, o que eles deveriam fazer, o que eles deveriam fazer de manhã, aquela história de pegar o sangue do animal com o polegar direito, molhar no polegar direito da mão, no artelho, no polegar direito do pé, digamos assim. Então tinha toda uma simbologia naquilo ali, que a gente deixa isso para um seminário, né? E já nas questões da gente se manter diante de Deus, que é a partir do capítulo 18, você vai ter, por exemplo, aqueles trechos que vão falar sobre as relações sexuais ilícitas, os tipos de casamento, os animais puros e impuros, ou seja, instruindo o pessoal como que eles deveriam viver no dia a dia. Que tudo isso aí foi anulado na cruz no sentido legalista. Como assim? Deus não precisa mais que você, por exemplo, tenha uma roupa de sumo sacerdote, porque o sumo sacerdote eterno se revelou, foi crucificado, e nós agora seguimos ao sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que era um cara que não era do povo escolhido, digamos assim, mas que foi instrumento de Deus para abençoar a vida de Abraão. Mas por que esse povo precisou disso? Porque era um povo que precisava aprender a cultuar a Deus. Então eles cultuavam a Deus por meio do sumo sacerdote, e eles também tinham uma vida cotidiana, principalmente a questão do alimentar-se, né? Qual que é a grande guerra no Brasil? O alimento. E eles se alimentavam
eminentemente de gado, carne bovina, carne caprina, de cabrito, acho que não podiam se alimentar de porco. Algumas coisinhas que a gente fica rindo, que a gente acha que a gente até fala desse povo com zombaria, eu acho que elas têm um valor, aí eu falo, eu acho mesmo, que elas têm um valor subjetivo importante até hoje. Por exemplo, qual é a maior desgraça da nossa alimentação? É que a gente consome carne suína. Primeiro que a gente faz a sacanagem com o porco, porque ele é um animal feito por Deus para comer aquilo que ninguém mais quer comer. Então o porco come dejeto, o porco come... O problema é que o animal entra nas nossas fábulas, né? Então só porque o porco come dejeto, aí tinha um livro na minha adolescência chamado O Coração do Homem. Aí tinha uns demônios que habitavam o coração do homem, era uma serpente, um porco, um pavão que era vaidoso. E tadinho dos animais, os animais só são animais. E graças a Deus pelo porco. Se o ser humano tem que criar uma função chamada, não é lixeiro, mas não é o nome politicamente correto, é o coletor de resíduos, alguma coisa assim, né? Mas chamamos genericamente de lixeiro, Deus na natureza criou, por exemplo, os peixes no fundo do mar para comer os dejetos que são jogados ali, e um porco na terra, dentre outros animais, o próprio gambá, que só come coisa que ninguém quer comer. Então, por causa do urubu, por exemplo, come carniça. Graças a Deus, né? Aí a gente vai e moraliza esses animais. Então você falou com o povo, olha, como a gente moraliza, as pessoas das religiões alternativas à de Israel, elas pegavam os animais para fazer práticas nefastas, né? Para desejar o mal para o próximo. Beber um sangue de morcego, comer carne de porco sistematicamente. Aí eu estava dizendo, se lá tinha essa questão religiosa, a nossa questão ainda continua sendo religiosa, porque a nossa grande maldição é comer bacon, é comer tudo baseado em bacon, é comer tempero baseado em bacon. Eu me incluindo também, tá? Eu estou falando aqui da nossa realidade, não estou me excluindo não. Eu participo dessa coisa feia. E aí você começa a entender por que os princípios de Deus sobre a questão da carne de porco seria interessante para aquele povo e para a gente. Aí o que o pessoal faz? Eles alteram a natureza do porco, fazem eles crescerem em criadouros, matadouros, torturadores, fazem eles comer coisas para as quais eles não foram capacitados a comer, tortura o bichinho ainda em vida para produzir o bacon. O bacon é uma carne profundamente gostosa e profundamente assassina, você já come ela acabando com as suas células corporais. E aí, se a gente entendesse algum espírito de alguma lei aqui, poderia pensar assim, que é o que alguma pessoa pode fazer no nível individual. Eu não vou fazer isso, sem julgar quem não segue a sua prática pessoal, entendendo apenas o princípio. Aí você tem, por exemplo, o povo antigo, que se utilizava do porco moralmente para fazer práticas nefastas, para desejar o mal do próximo, para fazer práticas porcas de religião. E você tem os judeus cristãos higienistas que comem mais porco do que nunca, fazendo alta sacanagem com o animal para ele se adaptar ao nosso gosto perverso de comer aquilo que é desnecessário. Isso para não falar dos outros animais que estão envolvidos aqui, ovelhas, bois, aquela coisa toda. Né? Mas aí, a graça é isso, né? É Deus falando com o povo na linguagem que eles entendem. Então o que Deus fala? É isso que vocês comem? Vou separar coisas que não é para vocês comerem, mas as que é para vocês comerem também tem regra. O animal tem que ser feito assim, 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 o sacrifício tem instruções detalhadas para os sacerdotes, então por isso que não é Levítico, é o livro. Na verdade, o que a gente chama de Levítico está em Números, que vai falar das tribos, dos levitas, das funções levitas, mas em Levítico a gente tem as funções sacerdotais que, embora elas sejam ultrapassadas como embalagem, porque tudo que está aqui já foi cumprido, elas ainda são eternas no sentido do princípio. E qual é o princípio? Deus nos separou como um povo, Deus é criterioso, Ele não é caprichoso como os judeus aprenderam a olhar para Ele. Mas ele é criterioso, por um simples fator. O ser humano precisa de critérios para existir. Então não adianta ficar zombando do legalismo e ao mesmo tempo eu sou um indisciplinado, ridículo, não estou nem aí para nada.
nós estamos aqui com alguma luz, entendendo que Deus nos separou para fazer isso que a gente está fazendo aqui, mas se Deus for espionar, e os olhos do Senhor são sobre os justos, e às vezes os justos são muito injustos no seu dia a dia. Aí se Deus for dar uma espionada, se Deus fosse bater o martelo do juiz, Ele ia nos acusar de desleixados. Então, a minha disciplina não vai me salvar, mas o salvo tem que ter disciplina. A minha disciplina não vai transformar o mundo, mas eu vou ser transformado se em Cristo, com a empolgação que eu tenho em relação a Ele, eu for um ser disciplinado. Eu não preciso ter vestes sacerdotais para impressionar todo mundo, mas eu preciso ter uma existência de um sacerdote que faz a ligação, não necessariamente entre Deus e o povo, mas entre um irmão e outro. Né? Agora nós somos pontes uns dos outros em Cristo Jesus, porque o Espírito nos habita. Mas isso não elimina o princípio dessa disciplina. Eu acho que essa mensagem tem que ser relembrada, porque esse povo nunca cumpriu essa disciplina que eles receberam. Fizeram se transformar num livro para ficar zombando dos outros, para dizer que eles eram o povo escolhido, e nós queremos Jesus, queremos andar com Jesus, mas a gente não liga também para a disciplina que Ele espera de nós. Que não é fazer veste sacerdotal, não é sacrificar de manhã, nem é sacrificar no final da tarde, não é mexer com sangue de animais, mas as disciplinas elas são discretas e ao mesmo tempo elas são imponentes. Que foi o que Jesus fez lá na frente quando Ele foi dialogar com os judeus. Né? Jesus chega para os judeus e fala assim, olha, a disciplina do jejum passou. Aquele jejum de segundas-feiras e quintas-feiras que os judeus faziam. Aquilo passou. Mas tem uma disciplina. Quando você for jejuar, qual é a sua disciplina? Discrição. A disciplina da oração, matutina, vespertina, a família judaica reunida na hora do almoço, o pai, a autoridade sobre a casa, passou. Mas quando você for orar, entre no seu quarto, feche sua porta, fale com seu pai em secreto. E isso é disciplina. A disciplina da obra social passou. Ao invés de você, ao dar esmola, chamar todo mundo, tocar trombeta, você vai fazer isso da maneira mais discreta possível, de maneira que nem a sua mão esquerda fique sabendo do que a direita fez. É disciplina, é critério. Então, se a gente lê Levítico com esses critérios interiores, a gente vai aprender a abraçar a nossa vocação. Né? E é interessante, por exemplo, que você vai aprendendo, aí seria mesmo um estudo histórico que pode se transformar numa prática devocional. Você tem lá, por exemplo, alguns nomes, né? Até eu anotei aqui que é tanto nome. Você tem lá os holocaustos, que eram um tipo de disciplina de adoração, porque você queimava o animal todinho para adorar ao Senhor. E qual era o símbolo daquilo? Que estar na presença de Deus é você ser totalmente fulminado. Queima tudo. Nada do que é humano serve para Deus. Aí você, como expiação, como propiciação, como símbolo, você queimava o animal todinho. A adoração lá em Israel era nessa simbologia. Holocausto, queima do ser todinho. Segundo, a gente tinha aí as ofertas de manjares, que era quando você queria fazer uma homenagem. Né? Por exemplo, no aniversário, aí o sacrifício nem era sacrifício, você fazia um bolo com determinadas plantas específicas, até chamava de flor de farinha, e oferecia a Deus, era uma homenagem. Uma outra prática que eles tinham lá eram os chamados sacrifícios pacíficos, que eram, na verdade, a oferta de gratidão. Aquilo que toda religião faz. Vou agradecer a Deus pela paz, pela saúde, pela prosperidade. Aí tinha os sacrifícios pacíficos, que não implicavam na morte total do animal, em queimar o animal todinho. Né? Um outro termo que eles usam era o sacrifício pelos pecados de ignorância. Ué, todo sacrifício é pelo pecado? Mas tinha uma maneira específica. O sacerdote oferecia sacrifício pelos pecados de ignorância para mostrar o seguinte: gente, não adianta, vocês são um povo separado para saber quem eu sou. Se você não se dedica a isso, tem que me oferecer um sacrifício. E como todo ser humano
ignora certas coisas do que ele recebeu, o sacrifício pelos pecados de ignorância eram diários oferecidos pelo sacerdote. Né? Você também tinha os sacrifícios pelos pecados ocultos, que se dividem em duas coisas, né? Às vezes você não sabia que você tinha ofendido alguém, então isso era oculto a você. Ou você sabia que você tinha ofendido alguém, mas você não teve chance, ou não teve tempo, ou nem quis ir lá se justificar para essa pessoa. Você oferecia um sacrifício diante de Deus. É até dessa prática que Jesus fala lá em Mateus. Olha, se você indo cultuar a Deus, lembrar que você tem um problema com seu irmão, volte. Seriam os sacrifícios pelos pecados ocultos. Né? E um último termo que eles usam do sacrifício, que é a oferta movida, que em algumas práticas, lá, que são detalhadas em Levítico, a oferta, você tinha que fazer um movimento, por exemplo, uma carne em forma de bife, então você balançava ela assim, mostrando que o seu sacrifício estava sendo direcionado a Deus, quando ela ia para o sacerdote, e estava sendo levado o resgate para você, quando o sacrifício era direcionado a você. Então todo esse sacrifício a gente não precisa fazer mais. Mas é interessante que eles envolviam isso, ó, já que vocês vivem de comer bicho, já que vocês vivem de se alimentar dos animais, vão se alimentar com toda essa disciplina. Porque nós padecemos dessas questões, né? A gente tem aí o pessoal que come caviar e caranguejo vivo, e polvo vivo, com aquele prazer macabro de ficar matando bicho para comer na hora. E você tem também as pessoas, um outro tipo de desnutrição, né? Que é aquela pessoa que, por ser pobre, por não ter muitas condições, acaba comendo muito carboidrato, arroz, bolo, só uma comida que tem um predomínio nutricional. Aí às vezes você tem uma pessoa que tem renda baixa e jojo todinho. Ela sofre naquilo. Não é nem na vida de preconceito, não, é verdade. Alguém fala assim, como que essa pessoa é pobre e gorda desse jeito? É desnutrição. Porque ela come só um determinado tipo que é fácil e barato de se consumir. Chocolate, bala, açúcares. Né? Então o nome disso na sociologia é desnutrição por causa disso. E aí Jesus diz, olha, para o pobre, para o rico, não existe aquela disciplina do jejum em Levítico, mas existe aquela questão, olha, quem anda comigo precisa compreender qual é o jejum que eu quero para você. De repente o seu jejum é dizer, Senhor, eu vou parar de assistir séries para você, porque o nosso problema é o outro, né? Eu paro de assistir série agora, irmãos, depois que eu aprendi a assistir série, o Senhor começou a falar mais comigo. Então, durante os próximos 30 dias, ninguém aqui na igreja, esse coletivismo Jesus cancelou. Não assista você, não enche o saco do outro. O relacionamento com Deus é com cada um, porque nós agora é que somos sacerdotes. Mas é importante, porque a gente aprendeu a não ouvir esse cochicho do Espírito em nós. Olha, você está precisando abrir mão dessas coisinhas que você gosta. Está precisando cortar a internet um pouquinho. Fica 10 horas, vai ficando 8, 7, 6. Porque a gente fica vigiando as drogas dos outros, né? A gente é viciado em tudo quanto é drogas, inclusive drogas simbólicas, cibernéticas, drogas até espirituais, que nos adoecem. Por isso que o que está muito regrado aqui não vale para nós, mas não significa que não há regra nenhuma que a gente não tenha que praticar na individualidade, porque nós temos. Você tem horário para chegar no seu trabalho, você tem disciplinas escolares para cumprir, você tem que administrar o seu cartão de crédito e você acha que você não tem que fazer nada em relação ao que Deus separou para você? Né? Então, por isso que eu até escrevi aqui, né, que a graça é essa, né? É a graça numa linguagem decaída para disciplinar o nosso vampirismo, esses tipos de sacrifícios aqui. Porque desde os tempos do dilúvio que o ser humano passou a consumir compulsoriamente outros seres, que eles aprenderam isso lá com os demônios, né? E aí Deus conversa com a gente na nossa linguagem e disciplina o nosso vampirismo, disciplina o nosso espírito de Temer,
que de repente não consome carne humana, mas consome almas, né? Lá na sua religião secreta que ele tem, muito disciplinado por sinal. E é importante a gente entender, por exemplo, que esse trecho aí de Levíticos 8 até o 10, onde a gente vai ver sobre a questão dos sacerdotes, cancelado em que sentido? Jesus é o nosso sacerdote, o nosso sumo sacerdote, e nós somos sacerdotes diante de Deus, porque somos pontes uns em relação aos outros. No capítulo 11 ao 15, a gente tem um trecho que vai falar sobre as higienes assim, meticulosas, né? Por exemplo, mulher menstruada não pode frequentar culto, homem que teve ejaculação noturna não pode frequentar o culto, vai ficar impuro até a tarde. Tem um capítulo imenso lá sobre a lepra, tudo era lepra. Um outro capítulo que vai falar sobre coceiras, doenças, ali no deserto. Eles tinham disciplinas a cumprir. E aí essa higiene vem como um símbolo de constante arrependimento. O chato é que aquilo é uma mensagem para aquele povo, mas o leproso passou a ser visto nas gerações seguintes como alguém amaldiçoado. Deus só colocou uma disciplina para ele. A mulher menstruada num culto de domingo não podia participar porque é um povo de 2 milhões de pessoas, sem banho acessível, sem um monte de coisa social realmente, com um monte de coisa social muito precária. Aí você tem lá, na mesma noite, 500 mil mulheres frequentes no culto menstruado, junto com o sangue do sacrifício dos bois. Então o cheiro não era muito interessante. Deus mandava separar em relação àquele momento, mas aí a tradição cristã começa a colocar os líquidos femininos como coisa de Satanás. E ainda bem que nós temos as feministas para mostrar o outro lado do negócio. Tem algumas que vão para o outro exagero, né? Elas se banham com o próprio sangue menstrual, passam no corpo, já para um ritual mais assim, Wicca, né? Mas eu não posso pegar esses casos obsessivos de religioso feminista, como a gente tem caso obsessivo de religioso evangélico, para não entender a lógica da luta delas, que a luta é: por que sangue de mulher tem que ser abominável? Né? E o sebo de um homem nojento no baile funk tem que ser chupado, desculpe a linguagem bem escrachada, mas é porque a gente não escracha isso. Né? Um médico indiano que descobriu um absorvente higiênico para as mulheres, ele foi expulso da tribo dele, inclusive pelas próprias mulheres. A tradição de abominar a figura feminina. Né? Quando a ordem foi dada por uma questão específica, geográfica, temporária, né? Olhar o seu fluxo, olhar para você é disciplina diante de mim, é só isso que Deus está dizendo. Nós estamos numa sociedade onde você usa materiais higiênicos que só faltam falar, né? Dá um bipzinho para se dizer a hora que está tocando, alguma coisa assim. Então são símbolos. E no capítulo 16, no capítulo imenso sobre o dia da expiação, que era o dia que o sumo sacerdote ia lá oferecer um sacrifício por todo o povo, ele está dizendo do perdão, que todo essa disciplina diante de Deus e esse arrependimento diário vai descambar em perdão. E o sacrifício, a expiação foi feita de uma vez por todas em Cristo Jesus. Né? Eu sei que a maioria dos que estão aqui já sabem disso, mas eu queria relembrar essa coisa toda para chegar nesse texto que diz: ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos os povos para seres meus.